Como ser mais forte emocionalmente? Esse é o tema desse vídeo, muito pedido por vocês. O nosso lado emocional é algo sobrenatural, é uma habilidade, ou a gente pode treinar essa habilidade, gerenciar o emocional? A gente não é segredo para ninguém que um bom emocional faz com que a gente vivencie melhor as nossas relações com marido, namorado, trabalho, amigos, familiares. E não é segredo também que um emocional bem organizado não me permite ficar em relações abusivas, ser dependente emocionalmente, me impossibilita ter mais criatividade, porque eu vou conseguir ser eu mesmo, então eu vou conseguir me expor um pouco mais, não vou ficar inseguro e insegura, nem no desempenho sexual, nem para apresentar uma palestra. Então é extremamente necessário desenvolver o nosso emocional para que tenhamos uma vida mais saudável. E eu vou falar com vocês 5 comportamentos que ajudam a gente a fortalecer o nosso lado emocional. Eu sou Carla Domiciano, psicóloga, e eu vou pedir para você se inscrever e curtir esse vídeo. Vamos comigo? Primeiro eu quero te falar sobre ontem. Ontem eu postei um vídeo falando da falta do pai na formação da nossa identidade, ter um pai distante, o quanto isso influencia na nossa vida. Postei ontem, vou deixar a descrição aqui do vídeo se vocês quiserem ver. A Sueli, que é uma menina que compartilhou a história dela, fenomenal, e como ela amadureceu o emocional depois, mesmo com as adversidades, mesmo com a história muito difícil. Então, vou deixar a descrição aqui. Mas vamos para os comportamentos. O primeiro comportamento para me fortalecer o meu lado emocional é ser honesto comigo mesmo. Eu preciso ser honesto comigo para entender os meus limites, para entender até onde eu dou conta, os meus pontos fracos. E ser honesto com a gente mesmo requer duas coisas: tomar consciência do que eu dou conta de fazer e sustentar. O que é isso? Por exemplo, eu sou honesto comigo que eu não dou conta, ou que eu tenho medo de andar de avião, de entrar. Estou dando um exemplo simples, tá, gente? Ou sou muito honesto para dizer que em tal situação, assim, eu fiquei descabida e não sabia o que fazer. Aí eu preciso sustentar. Sustentar é ter comportamentos que vai de encontro com esse lado emocional, com esse pensamento. Então, por isso, se eu sei que eu tenho medo de andar de elevador, não é porque toda a minha equipe está entrando que eu também vou entrar. Eu vou falar, eu prefiro ir de escada e eu não vou ter vergonha disso. E aos pouquinhos eu vou assumindo esse comportamento, vou enfrentando esse medo de elevador. Foi um exemplo que eu quis dar, tá, gente? Acho que deu para pegar. O segundo ponto, além de ser honesto com você, é parar de sentir pena de você. É muito difícil conviver com uma pessoa que acha que o mundo deve alguma coisa para ela. Então, se você é essa pessoa que acha que o mundo deve alguma coisa para você, cara, meus pais cresceram longe de mim, não me educaram, fiquei morando com avós, a vida foi muito difícil. Carla, um antigo relacionamento me traiu e eu não merecia. Eu sei que você não merece. Não é segredo para ninguém que o mundo é injusto. E a gente precisa aprender a lidar com essas frustrações. Então você pode sim se lamentar, mas com você, com a sua espiritualidade, com Deus, com quem você acredita, com alguém que vai te ajudar a resolver. Então é importante tirar esse momento de desabafo, mas cuidado para não passar a vida toda desabafando. Vocês conhecem aquela pessoa que toda vez que vocês chegam para conversar e ela lamenta, e ela lamenta, e ela reclama, e ela joga para o outro? É muito difícil. Eu não vou ter umas relações saudáveis quando eu sinto pena de mim mesmo, quando eu me sinto vítima. A vítima do destino cruel não vai funcionar, gente. Então a gente precisa parar de ter pena de nós mesmos, entender que o mundo não é justo, tudo bem, e aí? O que eu vou fazer com isso? Entender que as situações começam e terminam em mim. Então é eu, não é o que fizeram comigo, é o que eu vou fazer com o que fizeram de mim. Então, a gente precisa parar de ter pena. Terceiro comportamento, deixar as coisas pequenas. Tem pessoas que ficam olhando muito para as coisinhas pequenas. Foi numa praia, aí reclama, tipo, ai, a areia tá grudando no meu corpo. Eu preciso olhar para o todo. Olha, a praia tá maravilhosa. Então, parar de olhar para as coisas pequenas. Está convivendo, se relacionando com alguém no trabalho. Nossa, mas a minha colega sempre deixa o grampeador aqui aonde não é para deixar. Ou você pega e arruma esse grampeador, ou você conversa com ela. Essa atitude
de olhar para o todo, em vez de ficar olhando só para a parte, vai ajudar você a se fortalecer emocionalmente. Porque senão eu torno uma pessoa que só vou olhar para o lado negativo da vida. E a vida já não é tão fácil. Quando eu olho só para o lado negativo, ela vai se tornar mais pesada, cansativa. Então, olha para o todo. Você está vivendo uma relação. E aí a pessoa é maravilhosa, é pontual, é honesta, ela mantém os acordos que vocês fizeram, mas de repente, sei lá, em um determinado dia ela chegou atrasada em uma situação. E você fala, e aí vocês foram para uma festa, para uma reunião, alguma coisa. E aí você vai dizer que aquela noite foi horrível, porque ele chegou atrasado, porque fez você chegar atrasado, sendo que a comida estava boa, a música estava boa, a companhia estava agradável. Então eu preciso aprender a olhar para o todo, ao invés de ficar olhando para a parte. Ajuda muito a fortalecer o meu lado emocional. Quarta coisa que eu acho assim excepcional, aceitar as mudanças. Tem pessoas que ficam igual criança birrenta quando quer alguma coisa, chorando, gritando, esperneando e não aceita mudanças. Entenda que toda vez que uma porta se abre, se fecha, outra vai se abrir. Então aceite as mudanças da vida. A gente não sabe, né, de tudo. E a vida tem coisas boas para nos oferecer, só que às vezes a gente não aceita mudar de cidade, não aceita mudar uma relação que às vezes já não está dando certo, não aceita mudar de trabalho, a situação está ruim, mas eu fico ali querendo consertar, consertar, consertar. Então aceite mudanças, isso vai fortalecer o seu lado emocional. Lembrando que o novo assusta, mas fortalecer o emocional é justamente isso, é a capacidade de eu sofrer um baque ou de eu estar com medo de uma situação e eu enfrentar, não retroagir, não ficar ali quietinho. Então, aceite as mudanças, é importante. Depois de aceitar a mudança, nossos 5 comportamentos, assim, que eu acho que ele é um dos mais maravilhosos para quem está num processo de fortalecer o emocional, é não negligenciar as nossas falhas. É muito triste conviver com alguém que, de alguma forma, quando erra, ele justifica a falha dele, ao invés de assumir. Então, o que é não negligenciar a minha falha? E por que isso é tão importante na maturação das minhas emoções? Porque se eu tenho um emocional fragilizado, eu não quero ser contrariada. E quando eu falho, de alguma forma eu mesmo estou me contrariando. E aí, quando a outra pessoa aponta a minha falha, o que eu vou fazer? Eu vou pegar para a pessoa e vou apontar a falha dela. Não é isso, gente. Quando a gente erra, a gente precisa assumir e não negligenciar, compensar aquela falha. Por exemplo, hoje eu estou gravando esse vídeo para vocês. Não está no melhor ambiente, não está no melhor cenário, eu mudei recentemente. Não está no escritório, mas não significa que eu vou ficar sentado na frente da televisão ou fazendo algum outro movimento esperando o cenário perfeito para mim gravar o vídeo. Vamos hoje do jeito que dá. Foi uma falha minha não ter me programado bem. Então, se hoje a gente precisa fazer de casa, vai fazer de casa. Tem gente que compensa a falha, por exemplo. Ah, engordou um pouquinho no Natal ou no Ano Novo. Aí fala, então vou pegar o janeiro todinho e vou enfiar o pé na jaca, vou comer, comer, comer. E aí em fevereiro eu volto. Está negligenciando a falha. Outro exemplo de negligenciar a falha, comportamento que não ajuda emocionalmente. Você errou, bateu no trânsito, você sabe que você está errado. Aí a pessoa vem falar com você, o que você faz? Mas é você que está errado. Você aumenta a voz, você não aceita, não consegue reconhecer os seus erros. A gente precisa aprender a reconhecer os nossos erros. Não estou falando para você se vitimizar, para você olhar para você e falar, caramba, eu erro toda hora. Não é isso. Mas a gente precisa reconhecer os nossos erros. É extremamente necessário se eu quero me fortalecer emocionalmente. Combinado? Esses são os 5 comportamentos. Vou deixar escrito aqui também. E se vocês gostou, eu quero que vocês compartilhem e encaminhem esse vídeo para outras pessoas. Estamos numa série aqui de 30 vídeos falando sobre tudo sobre psicologia. E você já comenta aqui qual é o vídeo que você quer. Amanhã, às 12, liberaremos outro vídeo. Um beijo, fica com Deus.